Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu tenho o prazer de receber a querida Cida Stier, que é fonoaudióloga, trabalha há 38 anos nessa área, ajudando várias pessoas, diretores, donos de empresa, grandes líderes, a transformarem sua carreira através da comunicação. Ela vem trazendo as técnicas e mostrando, através da sua experiência prática, como que você também pode aplicar dentro do seu dia a dia. Vamos juntos nessa? Antes de começar, se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. E já aproveita e compartilhe esse vídeo com outra pessoa que também queira transformar a sua carreira através da comunicação. Querida Cida, que prazer recebê-la aqui no canal. Realmente uma grande honra poder escutar um pouco mais sobre a sua trajetória, tanto para mim quanto para as pessoas que estão aqui nos escutando. Então, agradeço imensamente por ter aceito o convite. E você sabe que eu começo já passando a bola com uma pergunta, instigando um pouquinho. Então, compartilha para gente. Quem é Cida, para além do currículo? Ah, olha, Sandra, eu que te agradeço, é uma grande alegria e uma honra também estar aqui no teu canal. Bom, eu sou uma pessoa apaixonada pela natureza, pelos animais e especialmente pela relação com as pessoas, num convívio gostoso, de harmonia. Eu trago muito esse olhar do fazer o bem como algo faça parte do dia a dia, desde o molhar uma planta até sorrir para alguém. Então eu acho que essa conexão muito forte eu trago do ioga, que é um presente que eu tive, uma chance que eu tive de fazer uma aula quando eu era criança, e isso acabou sendo fundamental na minha vida, porque nunca mais parei. Então eu vejo que essa relação que o ioga ensina de união com Deus, união com a natureza e com os seres no geral, traduzem muito a forma como eu procuro viver. Então eu sou muito mais voltada para as questões naturais do que para os holofotes, para estar muito na parte da frente. Uhum. Perfeito, Cida. Eu acho que isso também acabou indiretamente nos conectando dentro dessa Ah, que trajetória. legal. Porque eu percebi dentro da sua partilha nas redes sociais que acabou me chamando a atenção justamente essa sua linha, com esse propósito em comum de realmente focar em ajudar, em transformar através do seu trabalho. E eu gostaria que você partilhasse um pouco, porque você tem uma experiência assim incrível que vem já há alguns bons anos falando sobre como que a comunicação ela vem para ser uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional. Como que foi isso dentro da sua trajetória? É bem interessante, porque quando a gente olha assim para a trajetória profissional e vê que já se passaram décadas, é meio assustador, mas ao mesmo tempo é um presente, porque eu já estou há 38 anos trabalhando e, sinceramente, quando eu falo isso, imagino que é muito mais do que a tua idade, Alessandra, mas eu vejo que parece que eu comecei ontem, e quando fala: "Ai, a vida passa rápido", ela passa mesmo. E, principalmente, quando a gente trabalha, tem a chance de trabalhar com aquilo que a gente gosta. A fonoaudiologia, lá atrás, então imagina que muita gente nem sabe o que que é fonoaudiologia hoje, imagine o que era há 38 anos. Há 38 não, há 42, porque aí tem o tempo do curso. Eu Uhum. sou da terceira turma de fonoaudiologia aqui da PUC de Curitiba, do Paraná, e quando você se forma numa área, você acaba sendo generalista. Eu era uma criança, já digo, uma menina, e eu comecei a atender todas as áreas, mas no segundo ano da faculdade eu tive uma aula com a doutora Mara Belal, que é minha mentora até hoje, que ela foi dar um curso falando sobre voz. E eu falei: "Não, eu sempre vou trabalhar, assim, durante a minha trajetória de estudante, es focando muito nessa coisa da voz". Bom, aí apesar de ter começado a trabalhar com tudo, eu fui me direcionando, fazendo curso fora e fui sempre atrás dessa outra área. Mas eu Uhum. comecei trabalhando com crianças autistas, com crianças PCs, que são com paralisia cerebral, com crianças surdas, e
E eu vou dizer que hoje, trabalhando nesse segmento de voz profissional, de comunicação profissional, desenvolvendo pessoas que já são super talentosas e tornando elas ainda mais talentosas com a comunicação, eu vou dizer que o meu início foi decisivo para ter o olhar que eu tenho em relação ao ser humano. Uhum. E e foi, assim, de uma forma muito natural que eu fui desenvolvendo a minha clientela mais voltada para a parte de comunicação profissional, porque eu até contei isso outro dia, uma coisa que eu nunca tinha contado. Foi uma repórter que era muito novinha, assim, estava em início de carreira, chegou no meu consultório com uma voz bem nasal e bem fininha. Ela Uhum. mesma brinca, se tornou uma grande amiga. A voz dela era muito ruim para o vídeo, não era uma voz Sim. que as pessoas gostavam de ouvir. Então ela era muito criticada pela voz, pela nasalidade, pelo tom da voz, e como já era uma área ali que eu estava atuando e trabalhando muito com problemas de voz, fazer aquele trabalho chamou muito atenção, porque aí ela colocou no vídeo uma voz completamente diferente, e a partir daí ela ganhou muito destaque, porque a voz Uhum. dela não atrapalhava mais. Antes a voz era um ruído, não deixava que ela conseguisse mostrar o valor, uma menina super inteligente, talentosíssima, e aí começou a dizer: "Nossa, mas como melhorou, como melhorou". E foi um boca a boca, e as pessoas começaram a Foi, chegar no né? consultório, mas ninguém tinha a voz como ela tinha, um tinha a voz assim, outro assado, mas todo mundo queria fazer um trabalho que também desse destaque na sua atividade. E assim foi. Chegou um momento que aqui dentro da Rede Globo do Paraná, que é a RPC, o diretor na época me chamou e falou assim: "Escute, quero saber, o que que é esse todo mundo está indo no teu consultório lá?" Tipo, me dando uma Qual que é essa bronca. mágica que você anda fazendo? É, meio brabo, ele falou: "Não, porque a gente traz uma pessoa e tal", eu falei assim: "Ó", aí ele me deu esse choque de realidade, eu falei: "Não, eles estão querendo melhorar, estão investindo nisso". "É, mas a partir de agora a gente vai investir nisso para eles e tal", e foi muito legal, se tornou um grande, assim, também, uma grande força no meu trabalho, porque foi um diretor, o Marcos Batista, ele acreditou no meu trabalho, eu era muito nova mesmo, e ele abriu todas as portas. Então eu podia ir para estúdio, podia sair com os repórteres, podia entender todo o processo de televisão, o dia a dia, o que que funcionava, o que que fazia a pessoa falar bem, o que que fazia falar mal, o que que eu Uhum. tinha que desenvolver. E aí que eu fui criando minha metodologia muito baseada nessa relação com os jornalistas que eu tenho até hoje. Então, em grande parte da minha semana eu dedico, só que as coisas mudaram muito, né. Então, hoje antes, dentro de uma televisão, tinha lá as funções muito claras e cada um ficava dentro do seu quadrado. Hoje um editor tem que ir para o vídeo, hoje uma pessoa que trabalha num portal de notícia tem que fazer vídeo. Então tudo isso faz com que o trabalho de vídeo seja muito dinâmico, né, e a Sim. linguagem no vídeo mudou muito também. E a partir daí que eu comecei a trabalhar com pontos de conexão com outras áreas, que foi onde eu também entendi, pô, se eles, que têm tanta visibilidade e começam com tanta dificuldade, se desenvolvem nesse nível, mais pessoas podem fazer isso. E aí que eu fui dando a abertura para minha área. Foi mais ou menos isso. Incrível, mas realmente eu acredito muito que cada um de nós tem uma história única. E é justamente a nossa história, o nosso passado, as nossas experiências que fazem com que cada profissional consiga direcionar com uma Sim. bagagem completamente diferente. Antes de começar, nós falávamos um pouco sobre isso, que você trouxe o seu olhar, a sua bagagem. Eu, como vim da resolução de conflitos, trago a comunicação voltado para esse lado do relacionamento, como resolver ali os problemas do dia a dia. Então é muito interessante como cada um tem muito a agregar Sim, dentro dessa nossa. caixinha de ferramentas que vai construindo ao longo da vida. É, aliás, Alessandra, essa relação de resolver conflito está muito em alta hoje, não está? Essa Sim. necessidade das pessoas entenderem que muitas vezes não sabe se relacionar,
pode acabar com uma carreira profissional pela forma de não lidar bem com uma situação, não é assim? Com certeza, eu vejo muito na minha prática líderes deixando de crescer dentro da empresa, sendo muitas vezes mandada embora, porque não conseguiram resolver, não conseguiram lidar com a equipe, não conseguiram ultrapassar aqueles impasses. Então, não só Sim, limitou, como realmente trouxe saídas que não era aquilo que estava precisando, mas é porque, infelizmente, da mesma forma que as pessoas não são ensinadas a treinar a voz, a se comunicarem exatamente. melhor, elas não são ensinadas a resolver o conflito. Na verdade, nem sabem É. como, qual é, na verdade, a questão do conflito, porque onde há ser Olha, humano há conflito. é, A nem questão entende que está fazendo, que está causando um conflito, esse que é o problema, né. exatamente, está ainda na parte de negar. Várias vezes eu É, falo com diretores, donos de empresa, líderes que não enxergam sequer o conflito. Então, primeiro você tem que trazer essa consciência para depois poder sair desse lugar. sim, Isso também acontece sim. na sua área, ou não? Acontece, acontece muito. Olha, há alguns anos eu não podia imaginar que eu ia receber uma quantidade grande de clientes que estão já num nível de diretoria, de Uhum, vice-presidência, até mesmo sendo grandes candidatos a subir e, enfim, ir para o topo da carreira, mas que tem essa ameaça: "Olha, se não melhorar nisso, tá fora do uhum, jogo". Então, porque hoje, as empresas têm uma forma de medir, de todas as formas, o comportamento de um profissional. E isso é interessante, porque quando um profissional foca muito no desenvolvimento da sua carreira, em relação à experiência, competências relacionadas à própria área, uhum, deixa muitas vezes de ter esse olhar para dentro do seu aspecto emocional, da forma como lida, o comportamental. Um exemplo disso, eu não sou de assistir muita televisão por falta de tempo, mas eu gosto de ficar por dentro das coisas. Tem aí esse Big Brother, acabou chamando muita atenção nas semanas passadas aí, um caso muito interessante de um garoto, um menino lindo, provavelmente uma pessoa bacana e tal, começou a se relacionar com uma participante lá, mas já imagina, numa primeira semana, a pessoa já começa a fazer brincadeirinha de mau gosto, a ser grosseiro, a ser tóxico mesmo, e acha que isso é normal, aí acha que está tudo bem ser assim. Então veja, esta pessoa é um retrato de uma sociedade que não se percebe muitas vezes uhum, em necessidade de mudança. Hoje eu já estou aqui na minha casa dos 50 e poucos anos e isso, dessa área, assim, estão todos os meus amigos que estão nessa faixa de 50 para cima, eu tenho conversado muito como a gente tem que ressignificar a vida o tempo todo, porque senão a gente fica obsoleto é, e rapidamente, porque o mundo está em movimento. Não que a gente tenha que querer se agarrar no passado e querer ser jovem. Eu adoro estar na casa dos 50, adoro, nunca imaginei que eu ia adorar viver esse momento assim. Mas por quê? Porque a gente tem que olhar com respeito às novas gerações, o processo de mudança do mundo, reconhecer o nosso comportamento, o nosso discurso como uma coisa muito ultrapassada em muitos aspectos. Então esse conflito também muitas vezes surge das pessoas serem muito apegadas ao seu jeito de ser, achando que o jeito que a outra pessoa é, não funciona, não hum, pode ser assim. Então uhum. aí esse conflito vaza, né, para o ambiente de trabalho e eu acho que mina muitas relações. Imagino que você tenha muito trabalho para resolver muitos conflitos aí. Tenho, porque, como você bem colocou, Cida, acontece que a pessoa vai e aquilo vai criando uma bola de neve que chega um momento, tá atrapalhando todas as áreas da vida. Então não tem como Sim, separar, nós somos um só. Então não tem como falar: "Ah, estou super bem 100% aqui na família, mas meu trabalho está horrível", e dizer que isso não vai é, impactar. sim, Então tá exatamente. tudo interligado. E aqui entra uma questão muito importante dentro das soft skills, como você bem colocou, não adianta ficar só focando na parte técnica específica da área de trabalho, se não desenvolver também questões, por exemplo, como a comunicação, que são transversais.
né. Sim, E com dentro certeza. dessa linha, Cida, o que que você indica para quem está nos escutando, por onde começar a ter esse cuidado com a voz, com a comunicação, para conseguir dar esse salto na carreira também? Isso é bem bacana falar a respeito desse ponto. Em primeiro lugar, eu vejo que nós precisamos acertar a comunicação interna. Ninguém se comunica fora bem sem se comunicar dentro. E essa Uhum, comunicação interna, ela vai muito da forma como você lida com a sua vida. Desde das horas de sono, desde a relação de tempo, como que se administra o tempo na tua vida, uhum, como que você administra o teu olhar sobre as pessoas que convivem com você, e isso tudo impacta nessa comunicação interna. Então, por exemplo, se o profissional é muito ocupado, tem uma demanda muito alta e vive correndo, e sob vive com aquela pressão. cara sob pressão, essa pessoa se torna uma pessoa chata, porque vai ser aquela pessoa que está sempre se justificando que não tem tempo, que é isso e que Atropela as aquilo, coisas, está chega em numa reunião casa sem estar é, prestando atenção na pessoa, está respondendo e-mail ao exatamente. mesmo tempo. Exatamente, porque aí já está lá, quando chega em casa é incapaz de chegar sorrindo, se preparando para estar em casa, porque está sempre naquela pressão, naquele dilema de fazer a Uhum. vida dar certo. Esse é um primeiro olhar. Uma vez eu li isso no mural de uma academia, um artigo e tal, que lá pelas tantas a autora falava assim: desacelerar tem um custo. Eu acho que o primeiro ponto para você melhorar a comunicação é esse custo de desacelerar um pouquinho, olhar para dentro de si e falar: como é que eu estou lidando com a minha vida? Eu sou um ser interessante? Sou um ser meio rabugento, reclamador? Como que eu sou? Eu sou uma pessoa de bem com a vida? Eu consigo sorrir para as coisas ou estou sempre com a cara amarrada? Então, esse é um ponto bem bacana para refletir. Aí, o segundo Sim. aspecto é olhar um pouco no entorno, as pessoas com quem você convive. E a interferência que isso tem. Quais são os hábitos que você traz do teu dia a dia que são suficientemente fortes, que acabam influenciando positivamente no convívio com as outras pessoas, e aqueles que não são tão bons assim. E aí começar a trabalhar. Pegar um papel, mas literalmente pegar um papel e fazer uma coluna das forças e dos pontos a serem melhorados. Mas é importante começar com esse lado aqui. Uhum. Achar bem, ó, isso daqui é um ponto forte meu, eu tenho que trazer em evidência. Isso é uma coisa, Alessandra, que eu vejo que muita gente que tem dificuldade com a comunicação não consegue perceber os seus pontos fortes, que precisam aparecer na comunicação. Então, quando você vai caminhando, tendo esse olhar interno, trazendo para fora, aí você vai ampliando. Tá, no meu dia a dia profissional, meu chefe é um cara legal, é uma pessoa legal, uma mulher bacana, que me deixa fluir na conversa. Ah, então eu desenvolvo todas as minhas competências com facilidade. Ah, não, esse meu chefe me tortura. A equipe não é uma equipe legal. Então, como que eu, trazendo as minhas fortalezas, posso me adaptar num ambiente que muitas vezes a gente não tem controle para mudar? Mas o Uhum. que eu vou trazer para esse ambiente para agregar de forma positiva e como eu vou lidar para não deixar que o ambiente também impacte de forma negativa? Porque aí, na comunicação, o que acontece é assim, é aquela pessoa que é maravilhosa, que tem muito conhecimento, mas por estar num ambiente que não domina muito, não consegue dar uma opinião numa reunião. Aí começa a ficar para trás. E Exato. todos os problemas de comunicação acabam vindo muito a partir daí, não é? Perfeito, você tocou num ponto que não foi combinado, mas eu falo muito no meu trabalho, através das minhas mentorias, sempre começo com a questão do autoconhecimento. Primeiro eu preciso olhar para Uhum, dentro, porque é o sim, dentro é a parte interna que vai refletir no externo, senão não é sustentável. Senão fica sim, utilizando o que a gente vê muito por aí de hack da comunicação e disso, daquilo, e aí a pessoa chega um momento que cai a máscara, porque ela não está é, refletindo quem ela é, então não é sustentável com o tempo. A gente precisa trabalhar essa base para que depois flua muito melhor. Então, é. perfeito.
Perfeito isso que você colocou, Cida. E depois essa questão de conseguir identificar os pontos fortes a serem melhorados, também assina embaixo de fortalecer principalmente o que é forte em nós, porque isso também Uhum. melhora a nossa autoestima, a nossa segurança, para depois aos poucos ir lapidando aquilo que não está tão bem. Senão a gente foca muito no que não está indo bem e parece que a gente não tem nada de bom e não consegue enxergar, E não vai consegue se sair daquele empurrando cada lugar. vez mais para baixo, exatamente isso. É, Exato. encarar, com naturalidade, isso aqui é difícil para mim, mas eu Uhum. dou conta, porque eu tenho coisas boas que vão muito além do que esse aspecto. Agora também não dá para fechar o olho para aquilo que precisa ser Claro. melhorado, que é um outro ponto também. Você tocou nisso, né, das pessoas às vezes não conseguirem olhar para dentro de si, e as redes sociais acabam tendo uma interferência nisso. Muita Eu comparação com os outros. é, Uhum. um amigo meu, que é de uma área mais de marketing e tal, ele estava falando: "Ô Cida, eu vejo que a tua linha de trabalho, você consegue trazer o teu jeitão, assim, para o teu espaço, e eu realmente, eu sou uma pessoa discreta na minha, não eu estou ali realmente com o desejo de contribuir com as pessoas e criar esse jardim que seja uma extensão da minha vida aqui, mas eu vejo que tem pessoas que trabalham na área de comunicação mesmo, e muitas vezes vem de uma ideia que para a pessoa se comunicar bem, ela tem que ser um showman, um Uhum. showwoman, então tem que aparecer do lado do helicóptero, tem que aparecer do lado de coisas muito poderosas para mostrar sim, um poder que acaba fascinando as pessoas. Eu acho ok, e realmente tem muita gente muito poderosa que está aí dentro disso, mas eu prefiro trabalhar com os pés no chão e enfatizando que para você se comunicar bem, não queira começar mostrando alguma coisa que você não é. Então, assim, precisar mostrar Uhum. um poder que você não tem, precisar mostrar que você faz, você acontece. O ser simples te leva para um lugar tão maravilhoso, porque ele consegue fazer com que você mostre quem você realmente é, né. Isso falando para os teus ouvintes aqui, Uhum. porque a autenticidade eu considero um elemento essencial na comunicação. E nas redes sociais, pela necessidade de vender, vender a qualquer preço, ter um monte de seguidores, ter isso e aquilo, às vezes as pessoas perdem um pouco a mão Sim. desse olhar, de dizer: "O que eu estou passando aqui sou eu mesmo? Ou eu estou criando um personagem que não tem nada a ver com quem eu sou?". Isso é uma coisa Hum. preocupante muitas vezes, né, porque as máscaras não duram para sempre. É verdade. E começa o que era para ser uma caminhada gostosa, acaba sendo pesado, maçante, É, a pessoa se desconecta da sua própria essência e já não tem prazer nisso. Então a gente não com pode ficar certeza. colocando lá na frente: "Ah, quando eu alcançar isso, quando eu fizer", não, esse dia a Ou dia precisa fazer sentido. eu preciso, né, eu preciso Uhum. estar desse jeito aqui, e realmente é muito complicado isso. Eu vejo que, Verdade. em qualquer ambiente, você tem que ter a capacidade de mostrar quem você é, e com Uhum. qualquer pessoa. Você pode estar numa empresa que você tenha que se relacionar com um nível de diretoria para cima, e você tem que ter o mesmo comportamento com quem está numa outra posição, mas mostrando exatamente a forma de se relacionar com verdade, sem querer mostrar alguma coisa para impressionar. Esse é um Uhum. cuidado que eu vejo hoje que acaba até amedrontando muita gente, fala: "Mas, puxa, será que eu tenho que fazer isso também?". E hoje, além desse aspecto de dentro das empresas, hoje os profissionais liberais que não estão dentro das empresas, percebem que as redes sociais são o cartão de visita, aquele cartãozinho impresso e tal, que Uhum. ficava no bolso, agora assim: me segue ali, né, você vai ter mais contato com o que eu faço. E é uma necessidade um profissional gravar um vídeo, saber contar um pouquinho de si, Uhum. e nesse aspecto, o trabalho que eu desenvolvi, que eu desenvolvo há tanto tempo em televisão, me ajudou muito a trazer um olhar cuidadoso para quem precisa gravar um vídeo, mas tem pavor de se ver, de se olhar.
e acho que a voz é isso, é aquilo. E é isso, é esse movimento que é importante na comunicação, reconhecer que tá, eu não quero fazer isso, mas na tua área é preciso, você vai precisar gravar um vídeo, então se jogue aí, grave, faça o que Uhum. tem que fazer, e não acho que para você estar nas redes sociais, você precisa ser um ser iluminado, né, um Ou superpoder. super Não, extrovertido, tem que mudar suas características, nada disso. nada disso, não é mesmo? É verdade. E é entender também a questão da autorresponsabilidade, porque muitas pessoas colocam essa culpa, esse: "Ah, não, eu não faço isso porque eu sou tímido", ou "Eu não faço isso porque meu chefe não sei Exato. o quê", ou "Eu não faço isso porque", e joga esse poder que está nas nossas mãos para outros, quando na verdade é pensar: ok, você pode escolher não estar, por exemplo, nas redes sociais, mas qual é o impacto disso para o seu crescimento Sim, profissional, para a sua sim. carreira? E aí, a partir disso, tomar uma decisão consciente e não seguir no automático ou simplesmente dizer não por querer ficar naquela zona de conforto sem perceber o que está perdendo através dessa Exatamente. possibilidade. Uhum. É, aí de novo entra essa coisa de ter o olhar de assim, o que que eu posso reciclar aqui nesse meu jeito de pensar? Crenças limitantes que estão ali realmente travando o É, crescimento. é que Perfeito. hoje a comunicação ela está essencialmente ligada a tudo que a gente faz, não é? Então, se você não sabe se comunicar, você vai fechando uma porta e vai fechando outra e vai tendo dificuldade de se relacionar com todos os níveis do teu dia, né, de situações que você vivencia. Então eu acho muito importante isso, saber dar um passo para se aperfeiçoar. E a comunicação é interessante isso. Uma vez um diretor da TV me falou assim: "Ô Cida, quando a gente faz aqui uma devolutiva, uma análise de performance num profissional do vídeo, e diz: "Ó, você precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo", e a gente está trazendo aspectos que não tem nada a ver com a comunicação. Mas sabe que é muito comum eles falarem assim: "Ah, eu vou falar com a Cida, que ela vai me ajudar a resolver isso". E eu queria entender por quê. Daí eu falei para ele: "Olha, isso acontece porque a pessoa percebe que quando melhora a comunicação, todo o resto aparece com mais É, facilidade. E é batata, como dizem, né, assim, se você melhora a comunicação, você consegue dar mais visibilidade à competência que você tem. E o inverso também é, se a com pessoa é certeza. travada, pode ser super competente, mas vai ficar em torno do rabo ali, questionando: "Ah, se veja, fulano foi lá e falou". Tá, mas e por que que você não foi lá e não falou também, Uhum. né? Por que que você não deu a tua ideia? Por que que você antes de entrar aqui na nossa live, eu estava aqui respondendo uma mensagem de um cliente meu, que ele faz um trabalho de mentoria e ele dizia: "Olha, Cida, eu sempre vou aqui ficar de joelhos rezando para que não apareça essa palestra que eu tenho que dar". E brincando comigo, mexendo comigo, falei: "Não, eu torço para que ela seja o quanto antes". "Não, não, eu quero estar bem preparado antes". Falei: "Não, eu quero que você esteja bem no meio do caminho para você se virar aí". Não deu outra. Ele recebeu a mensagem, falou: "Cida, pelo amor de Deus, fui chamado, vou dar essa palestra na semana que vem". Você veja que Uhum. bacana que é isso. Eu sempre digo que na vida a gente tem que antever as possibilidades as oportunidades que nós vamos ter. Se ele não Uhum. tivesse começado um trabalho, ele sabia que na área que ele estava, ganhando destaque, ele ia ser chamado para uma palestra, mais dia ou menos dia. Ele tinha pavor de pensar nisso, porque ele não lidava bem com elementos aí da comunicação e do jeito Uhum. mesmo, como ele sempre se desenvolveu. Pronto, lá vai ele agora, já com muito mais confiança. Então, a preparação é o que define muito o a performance, o nível que o profissional consegue desenvolver numa apresentação, numa reunião e no dia a dia mesmo, tanto pessoal quanto profissional, você não acha? Com certeza, preparação, se fosse falar em percentual, eu diria uns 80%, assim, porque É. traz a segurança, faz com que a pessoa já consiga praticar, mas nada como realmente ser jogado na arena, digamos assim, como você Para comentou do ter que seu treinar, cliente. né. Exato.
porque Se senão a gente vire. fica ali, não estou pronto o suficiente, eu ainda É, preciso disso e daquilo, mas a gente só vai melhorar realmente fazendo. Então a preparação é fundamental, mas é a prática ali, realmente não vamos ver que nós conseguimos desenvolver isso de uma maneira mais eficaz ainda. com certeza. Perfeito. E Cida, em relação aos profissionais, a experiência que você já teve atendendo diferentes, pessoas, porque eu gosto de falar que por trás de uma empresa tem pessoas, por trás de um Sim. profissional é uma pessoa, então a gente precisa conectar com isso. Qual se fosse para dizer, assim, 3 pontos fundamentais para essa pessoa desenvolver dentro desse olhar do seu trabalho, o que que você diria? De modo muito geral, primeiro, lidar com uma tendência forte ao perfeccionismo, ao autojulgamento e o medo do julgamento dos outros. Eu acho que esses Uhum, são elementos que muitas vezes vêm da infância e profissionais já consolidados, mas que não percebem que muitas das suas atitudes estão vinculadas a esse aspecto, de deixar de fazer as coisas por conta desse perfeccionismo, de nunca estar bom o suficiente para então eu uhum, fazer, e também, ah, não, eu não vou fazer o que os outros vão pensar, aquela coisa da síndrome do impostor. Esse é sim. um dos pontos. O outro é o entender a forma como lida com a organização da fala. A organização da fala é um elemento que pega muita gente de uma forma a limitar, por não conseguir passar uma mensagem de maneira simples, acessível, e o ser prolixo hoje vai na contramão da necessidade da maioria das pessoas. Não tem tempo de ficar ouvindo as pessoas falando muito. Se As você pessoas já fez estão um sem paciência, bate-papo, querem logo é, ao ponto. é, Sim. e você tem que estar num ambiente que seja de conversa para você poder conversar. Agora, se você tem que mandar um recado rapidamente e está numa reunião, fica lá divagando, divagando, isso atrapalha, porque ninguém mais consegue dar opinião ou colocar a sua posição, porque a pessoa não soube organizar a fala. Então, eu vejo Uhum, que a organização é essencial. E o outro aspecto é a linguagem paraverbal, o que você precisa cuidar na forma de usar sua voz, de trabalhar a pronúncia das palavras, usar bem a respiração. Então, ter uhum, esse cuidado com o jeito de falar, porque muitas vezes o que falar fica totalmente escondido, porque o jeito de falar fala muito mais alto. Como era o caso da repórter que eu contei no sim. início. Tinha a voz nasal, muito fininha, ela não passava credibilidade, porque a voz falava mais do que ela, né. Então Sim. esse é um ponto que você precisa reconhecer como um um ruído mesmo. Uhum, Tá, e como que faz isso? Eu considero que hoje as plataformas, toda a tecnologia ajuda muito a pessoa a se conhecer melhor. Só gravar um vídeo, só mandar um áudio. E uhum, perceba, se você manda um áudio de 3 minutos, opa, como é que eu organizo melhor essa fala para uhum, jogar um áudio de 30 segundos? É um exercício legal esse, de tá, então eu posso aqui falar menos? Eu brinco, Alessandra, que se todo mundo praticasse o ponto, fazer o ponto e parar de falar na hora certa, o dia renderia mais para todo mundo. com Esse certeza. E falar de forma objetiva exige muito mais domínio sobre o que deseja falar, porque muito ser mais. conciso não é simplesmente falar, só que sem passar a informação que queria, Não, senão também achar gera problema é, na comunicação. achar o jeito certo de falar com menos palavras aquilo que precisa ser falado. Então, Sim. aí eu acabei até desenvolvendo uma metodologia a respeito disso para poder lidar com essa essa relação que é tão comum nas pessoas de não conseguirem perceber. Isso muitas vezes acontece na vida pessoal e vem para Uhum, a vida profissional. Então, eu vejo que esse hábito de mandar uma mensagenzinha, mesmo que você diga: "Ah, não gosto de ouvir minha voz e tal", ouve, mas principalmente cuide do tempo da mensagem. Não dá, né? Eu uhum. recebo às vezes umas mensagens de 5 minutos, 8 minutos, eu digo: "Gente".
É. Que horas eu vou ouvir isso? E ter noção do contexto, como você bem colocou. Uma coisa é você estar numa roda com tempo, uma reunião de brainstorming, uma coisa assim Claro, que tem ali um claro. espaço maior. Outra coisa é quando você precisa ser eficaz, ser assertivo, buscar uma. Poxa, mas a pessoa ainda não me respondeu. Tá, mas olha tudo que você enviou para ela. Ela nem entendeu o que Sim, você perguntou. sim, Ela está é. ali no meio do atendimento. Então, a gente precisa realmente adaptar a nossa comunicação em função do contexto, em função da pessoa que está do outro lado. Claro, levando sempre em consideração também as nossas características, mas ter essa flexibilidade dentro da nossa atuação, acho que é Sim, muito importante também. com certeza. Nossa, muito importante mesmo. Perfeito. E Cida, tem alguma história, mais uma, porque você já trouxe aqui esse exemplo desse diretor que mandou mensagem logo antes do nosso encontro, dessa repórter, algum outro caso assim que lembra que pode ser uma forma de incentivar quem está aqui nos ouvindo, que realmente é possível sair do ponto A e chegar no ponto B de uma forma muito mais assertiva, alcançando os resultados profissionais que deseja. Nossa, tem muita história, muita história. Um dia eu acho que eu vou escrever um livro dos bastidores, naturalmente sem contar o nome de ninguém, Uhum. mas é muito Olha, inspirador. eu já quero. Ia adorar saber. É, tem histórias muito legais. Tem uma que eu gosto de lembrar, que nessa vida de lidar com o propósito da gente, a gente se coloca às vezes em algumas frias, né, assim, porque eu tinha que dar um treinamento lá no Mato Grosso, e era um treinamento para um pessoal muito legal, e era um grupo de profissionais que, enfim, que iam disputar as eleições nas suas cidades bem pequenininhas, enfim, e foi feito um evento para trabalhar comunicação, posicionamento, discurso, toda essa história. E para chegar lá, eu tinha que pegar um voo, outro voo, aquelas coisas de voo pequenininho, um aviãozinho Uhum. pequenininho e tal. E aqui em Curitiba é sabido pelo Jornal Nacional que sempre é um lugar frio, que sempre é um lugar que chove, que faz isso, faz aquilo. E deu pegar um tempo horroroso de viagem que, nossa, eu fiquei até com medo, falei: "Eu nunca cancelei nada", falei: "Bom, se for para ir eu vou". Mas eu peguei aquela coisa que sabe quando você chega no lugar e fala: "Meu Deus do céu, o avião sacudiu", foi aquele temporal no meio da viagem, eu falei: "O que que eu estou fazendo aqui?". Mas olha que bacana, no dia seguinte, comecei meu treinamento, muito animada e tal, e eram umas 20 e poucas pessoas que tinham que ir lá na frente, no momento da prática, e fazer a atividade que eu estava propondo, até que o último veio meio que empurrado, meio que à força. Ele tremia tanto, quando ele chegou lá na frente, ele não conseguiu falar, ele estava absolutamente travado mesmo, com Uhum. medo, lidando com aquela emoção de precisar fazer alguma coisa. E eu fui conduzindo e dando espaço para ele, até que ele sentiu que ele tinha condições de compartilhar ali com o grupo o que ele estava sentindo e o porquê ele estava ali. E talvez tenha sido uma das histórias mais bonitas que eu ouvi e que mais me conectou com o que eu faço também, assim, essa coisa de achar uma solução para os outros e tal. Ele falou: "Olha, Cida, eu para chegar aqui eu tive muita dificuldade, primeiro na decisão de vir e tal, mas eu peguei 8 horas de estrada de chão, sim, aí eu lembrei do meu percurso, Sim. queira ou não, foi só 1 hora de sofrimento, e ele na estrada de chão, e mais não sei quanto, aquela coisa assim, foi difícil ele chegar lá, mas eu vim, porque eu decidi que eu vou ganhar aqui a força que eu preciso para defender as pessoas da minha região. E eu quero, ajudar, eu quero colocar meu nome à disposição para fazer isso, mas se eu não conseguir falar, eu não posso fazer isso. Bom, ele já estava ali falando, ele já Sim. estava fazendo um discurso super bacana, e ele foi colocando elementos nessa fala que demonstraram uma força tão grande de caráter, de honestidade, e de intenção mesmo de melhorar a vida dos outros e tal, mas olha, quando ele acabou de falar, todo mundo levantou, começou a aplaudir. Foi uma coisa, aquele Uhum. discurso que veio com tudo aquilo que a gente foi conduzindo para aquele no começo eu fui fazendo pergunta e tal,
de repente ele estava ali já pronto para ser aquilo que ele desejava ser. Então o que Uhum, eu vejo nessas histórias e essa história é uma dentre muitas, que quando você começa a trabalhar comunicação, algo te diz que algo maior te espera. Você está buscando algo maior. sim. Então isso é muito legal. E por mais que você tenha que acessar recursos, tudo está dentro de você. Nada está fora, está tudo dentro. E você precisa aprender a orquestrar isso tudo. Então, quando eu vejo uma pessoa trazendo a alma dela para fora e falando e colocando técnica, mas muito a técnica é uma ferramenta para ajudar a pessoa a trazer isso. Para mim, Uhum. eu me sinto maravilhada, porque eu vejo que é dar o passaporte para a pessoa entender que o passaporte sempre pertenceu a ela, né, então eu acho Uhum. muito legal isso. Linda história, Cida, porque É, realmente eu acredito muito nisso, que a gente conecta, a gente realmente é um bom comunicador quando deixa a essência vir para fora, quando faz aquilo por um propósito. E essa história mostrou que uma pessoa que não se sentia preparada, que estava ali nervosa, gaguejando, como muitos aqui escutando a gente podem se identificar com com esse certeza. medo, com essa limitação, é possível realmente sair desse Sim, lugar se tiver clareza de onde quer chegar. Né? Então, algumas é, pessoas falam assim para mim: ah, mas olha, eu não quero dar palestra, eu não quero. Ok, mas nós não estamos nos comunicando todos os dias, em todas as e por relações. que não quer, né? E O que que além disso, primeiro impede? eu pergunto assim, porque a É. gente usa a comunicação a todo momento, no casamento, com os filhos, Aham, no sim, trabalho, é tudo. E depois eu questiono, por que não? Aí muitos é. falam, ah, não, porque eu tenho vergonha. Nenhum fala porque eu Uhum. não quero crescer profissionalmente. Todo Nenhum mundo fala, eu quer não quero crescer, mais né. cliente. Pois, É, exatamente. Então é realmente ter depende. essa clareza. E eu sinto que é preciso ouvir esse cutucãozinho lá dentro Uhum, dizendo: "Puxa, mas eu posso mais, eu posso mais". E esse "eu posso mais", às vezes não é uma coisa extraordinária, é conseguir apresentar o projeto da tua vida, ali, sem medo do julgamento. "Ah, mas vão achar uma besteira". Meu Deus do céu, quantas boas ideias que surgem de pessoas muito tímidas, que ficaram ali trabalhando muito tempo em cima daquilo e precisa trazer para fora. uhum, E eu vejo que a qual que é o princípio da comunicação? Não é um Bluetooth, né, é trazer o que está dentro da minha cabeça para a tua, é passar daqui para lá, mas a gente uhum. usa essa rede, É essa verdade. rede Wi-Fi. E aí se você percebe que o teu pensamento, que a tua experiência tem valor, nada pode te segurar, porque você está se boicotando, você simplesmente não está exercendo o teu direito de viver na plenitude quem você é. E a vida é tão curta, nossa, É verdade. Fazer e é valer. preciso se atentar para isso, né. Perfeito. Dentro dessa questão de propósito, de vida curta, de realmente conseguir fazer valer, me veio agora à cabeça um livro que foi para mim transformador, que é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Ah, E agora eu uhum. queria saber se tem algum livro, filme que tenha marcado sua trajetória, pode ser relacionado com a temática ou não. Eu adoro consumir filmes, livros, mas dentro disso que a gente está falando aqui, tem Uhum, um livro que eu acho que ele é muito especial, que é a terceira métrica da prosperidade, que é da Arianna Huffington, que ela traz muito, ela é da Huffington Post, lá da Califórnia, um portal, um jornal muito tradicional lá, é da família. Ela é uma alta empresária, que não tinha tempo para nada. Ela relata o o mundo que ela estava vivendo, de não ter tempo para nada, de estar lá uhum, fazendo uma mamografia e estar no telefone, trabalhando, nem aí com o que estava acontecendo com o corpo dela, o médico tentando alertar para um problema que ela estava tendo, e ela nem aí, uhum, porque estava ocupada, não estava se ouvindo, e aí chegou um determinado momento, ela não estava realmente bem e tal, um dia ela
no quarto dela, caiu, bateu a cabeça e, às vezes, a vida faz isso, né, te faz parar na marra. E aí Já que não ela entendeu o começou recado até aqui, eu te obrigo a opa, parar um pouquinho. uhum, é. Então, o que que tem, além dessa questão do consumismo, de informação, do estilo de vida que a gente Uhum, tem que pôr um tempo nisso, de ficar acessando as coisas, esse excesso de informação, para onde a gente está indo? Então eu vejo que é importante. E tem um filme que ele é muito antigo, mas ele também nos brinda nesse aspecto da comunicação, que é o Discurso do Rei, que é a história do pai da rainha Elizabeth, que se tornou rei porque o irmão dele abdicou do trono, e ele era gago, muito gago. E conta como que ele teve que lidar com as situações, porque ele não tinha outro jeito, ele tinha que falar, e ele não estava em condições de falar, e a gagueira é uma das alterações de fala mais complicadas sobre o aspecto da exposição, porque ninguém quer falar gaguejando para o outro ficar criticando ou para achar que ele é menos do que o outro. Então, eu uhum, trabalho muito, há muitos anos com gagueira, e é uma alteração interessantíssima no aspecto da comunicação profissional, porque é importante saber que, com limitação ou sem limitação, você tem que ir, e você uhum, vai. Então é isso, né, vai para frente, e não buscar a perfeição. Então acho que são 2 exemplos aí que estão muito focados nisso, que nós somos seres imperfeitos. A Brené Brown vulneráveis, também, a Brené Brown tem um vídeo, tem um livro que fala sobre a vulnerabilidade. a Eu coragem acho de que ser no imperfeito, né? exatamente. Se a gente não lidar com a nossa imperfeição, nós construímos uma vida que ser feliz se torna inviável, né. E Uhum. eu acho que o ser feliz tem que estar acima da euforia, da alegria, mas sempre buscando essa realização pessoal, profissional, em tudo que a gente faz. Perfeito. Acho que fechou esse nosso encontro, assim, de uma maneira muito, reflexiva, que trouxe bons bons pontos para a gente sair daqui: "Opa, o que que eu posso fazer ainda de uma maneira Uhum. ainda mais eficaz? O que que eu será que hoje", acho que a pandemia também trouxe muito essa reflexão, né, "será que hoje eu estou caminhando para onde eu quero?". Essa busca, hoje se fala muito de produtividade, muito de e as pessoas confundem isso com estar ocupado e acham que não tem o direito de relaxar, não tem o direito de Uhum. aproveitar com a família, de aproveitar um tempo somente para si. Então, perfeito, Cida, você fechou assim, porque não tem como eu me comunicar bem se aqui dentro está caótico, se aqui dentro eu não estou cuidando da minha saúde. E infelizmente, se a gente não cuida, uma hora a conta vem. É. E eu acho que a gente não pode, veja, pode parecer até uma contramão de tudo que a gente falou, mas isso que você diz, né, de estar sempre ocupado, estar sempre vendo alguma coisa, o silêncio, ele fala muito alto, né, se você Uhum, permanece, se você busca uma quietude, isso do yoga, eu penso que é o meu dia a dia de praticar meditação, de ter um cuidado com esse aspecto, me ajuda muito a ter condições de ajudar as pessoas, porque se eu não me recolho, não reorganizo os meus pensamentos, as minhas energias, ou seja, eu não consigo passar nada de bom para os outros também, mas a gente precisa aceitar que o silêncio, às vezes, ele pode ser constrangedor. O que está nesse vazio, né? Então, para uhum, isso, esse cuidado diário aí é importante. Ser é feliz é o que verdade. importa, mas não confundir a felicidade com êxtase, com a alegria. Eu tenho que estar feliz, tenho que estar alegre? Não, você tem que estar realizado, acho que é diferente. É, e encontrar cada dia, eu falo muito do ponto por ponto, né, de viver o Aham, agora, porque senão a gente vive numa ansiedade para o futuro ou, remoendo um passado que não vai adiantar, a gente tem que aproveitar o nosso presente. Perfeito, Cida. exatamente. E E a como o próprio prática do nome yoga diz, é um presente, né? exatamente.
É verdade. E a prática da yoga que você comentou, eu tive a experiência com o tênis. Durante 10 anos eu joguei Ah, que de alta bacana. competição, hoje é um hobby para mim. E a yoga eu fiz um tempo e parei em função que eu me mudei, enfim, que com essa vida nômade estava um pouco mais difícil, aí eu comecei agora Aham. com yoga em casa e está sendo uma Ai, que outra legal. descoberta maravilhosa. E realmente essas práticas, meditação, yoga, essas práticas que trazem muito esse olhar para dentro, ajudam a potencializar ainda mais quem nós somos, porque permite É, esse é. cuidado. Nossa, muito, muito mesmo. E que bom que hoje eu vejo que tem um movimento de volta, né, que Sim. isso que você trouxe é muito interessante, das pessoas estarem sempre com o olhar lá na frente, lá na frente. A pandemia nos mostrou que para muita gente não teve lá na frente, arrancou muita Uhum. gente daqui, de uma hora para outra, de uma forma absurda, e a gente tem que honrar essas pessoas também, tendo o dever de guardar essa experiência tão dolorosa que nós tivemos e olhar para o nosso presente com cuidado e Uhum. sabendo que o referencial comunicação é um grande fortalecedor para que a gente passe por essa vida fazendo o melhor. É Alessandra, verdade. olha, muito bacana o teu trabalho, eu vejo que você é uma profissional jovem e muito competente, cuidadosa também, com um olhar carinhoso para aquilo que você faz, então eu te desejo muito sucesso na tua trilha, que você sempre Obrigada. possa levar isso para as pessoas e ajudar muita gente também. Obrigada, Cida, obrigada de coração, significa muito escutar isso, ainda mais vindo de você, que é uma grande referência na área. E espero que nossos caminhos continuem Com trilhando certeza, alguns pontos em comum e acho que realmente com muitos propósitos em comum, para ajudar com muitas pessoas certeza. através dessa habilidade, dessa ferramenta tão importante que é a comunicação. Obrigada pela sua partilha, Cida, e desejo um excelente 2023, um ano maravilhoso. Seguimos juntos nessa linda trajetória. Eu te agradeço também, desejo que todos os teus seguidores aqui possam contemplar os teus assuntos, sempre você traz muita coisa bacana e que você possa sempre agregar e que 2023 também te traga novas oportunidades de levar o teu trabalho cada vez mais longe. E muito sucesso para você. Um beijo e muito obrigada. Obrigada, Cida, e obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Beijo grande e Tchau, até o próximo tchau. vídeo. Beijo, tchau.